tem várias palavras que aqui no espanhol a gente acaba escorregando e passa muita vergonha com elas, né? E o que acontece? Tem algumas palavrinhas aqui que a gente, quando escuta, acha que é palavrão. Então, pra gente aqui que é brasileiro, elas parecem muito palavrão. E na verdade não são. São palavras corrientes, são palavras que os hispanos usam o tempo inteiro. E o que acontece? A gente nunca sabe lidar muito bem com essas palavras, né? E pior ainda, usar essas palavras que parecem palavrão pra gente. Então a gente não consegue usar elas. E a primeira coisa que eu quero explicar pra vocês é o porquê aprender essas palavras que se parecem, mas não são. Por quê? Tem duas situações que podem acontecer aí com você. A primeira delas é de você escutar uma dessas palavrinhas que parecem palavrão, parecem com alguma conotação sexual no português, e você, se é uma pessoa mais de boa, mais descontraída, você vai chorar de rir na cara da pessoa. Então, não é uma situação legal, né? Você fica desconfortável. Então, se você tá ali no meio, você não sabe lidar muito bem com aquilo, você vai começar a dar risada. E agora tem a segunda opção. Se você já é uma pessoa um pouco mais reservada, escuta uma situação dessa, você vai se ofender. Então você pode se ofender, pode arrumar confusão por algo que a pessoa do outro lado, o hispano, vai ficar com aquela cara de tacho sem saber o que está acontecendo. Então é bem complicado. Aí, aqui, o que vai... E outra coisa que vocês têm que perceber é que essas palavrinhas são uma ajuda para vocês. Porque como elas parecem algo que não é, vocês não vão usar ela de maneira intuitiva. Então não dá para deduzir. Então eu quero dizer alguma coisa, eu não vou pensar numa palavra que parece palavrão para eu começar a usar no meu vocabulário, né? Não é isso que vai acontecer? Você não vai falar, nossa, mas eu não vou falar isso. E aí você acaba que não consegue falar um espanhol fluido, tá? Essas palavras acabam te travando muito. Então, essa é a importância de vocês aprenderem as palavrinhas de hoje. E por isso, pega aí, anota no celular, anota num bloquinho, mas anota, que essas palavras vocês vão usar e muito. E a primeira delas, que eu quero contar para vocês, foi como eu descobri essa palavra, né? Foi quando eu estava morando na Espanha e um prato muito famoso, algo muito conhecido lá, é o churros. Então, o churros com chocolate se come muito na Espanha, muito, muito comum. Qualquer cafeteria ali na esquina você vai encontrar. E tinha uns 2, 3 dias que eu tinha acabado de chegar na Espanha. Ah, vamos provar, né? Então a gente tem que ir lá, vamos provar esse churros. Chegando lá, tava a placa. Churros e porra. Você imagina a nossa cara, né? Então você chega, a primeira coisa que a gente leu, a pessoa que estava acompanhando, que foi um hispano que foi levar a gente para conhecer toda aquela coisa, né? Querendo mostrar o país, mostrar a cidade. Aí aquele monte de brasileiro olhando um pra cara do outro, assim, churros e porra. E a gente, mas que porra é essa, né? O que é isso? O que eles vão servir? Ninguém tinha nem ideia do que tinha ali dentro. E foi assim que eu descobri a diferença entre churro e la porra. Então, quando vocês escutarem essa palavra, principalmente na Espanha, por ser um prato bem tradicional, ser algo que o pessoal come direto, inclusive depois das baladas o pessoal vai comer um churro com chocolate, igual a gente come aqui no Brasil, vai comer um cachorro quente, eles comem churros. Essa palavra, eles diferenciam 2 tipos de churros. Então tem o churros que ele é bem fininho e vem o chocolate, lá é mais comum com chocolate, não doce de leite. Então vem um potinho com chocolate e aquele churros bem fininho que você mergulha lá dentro e come. Esse é churros. E aquele churros que a gente conhece aqui do Brasil, que é aquele churros que é um pouquinho mais grosso, que vem com um recheio, isso se chama porra. Então, não só na Espanha, tá? Em vários países hispanos também se chama dessa forma. Eles diferenciam um e outro. Então, fica de olho que essa aí é a primeira palavra que se parece palavrão, parece, mas não é. Porra é simplesmente um tipo de churros que você vai encontrar em vários países hispanos. Mas essa palavra também tem um outro significado. Porra.
E eu vou ler aqui para vocês, separei umas 2 frases aqui que eu vou ler e vocês tentam adivinhar o que que é, tá? Para ficar mais fácil. Vamos lá. A primeira frase aqui. Começou a golpear-me com sua porra. O que que significa porra nesse contexto? Não é mais churros, né? Que já não tem mais esse significado. Vamos para uma segunda frase para facilitar. Aqui. Tienen la autoridad porque llevan placa, porra e pistola. O que significa porra nesse contexto dessas 2 frases que eu li aqui para vocês? Podem deixando aqui nos comentários. A primeira, começou a golpear-me com su porra e tienen la autoridad porque llevan placa, porra e pistola. O que significa porra? Nesse contexto aqui, é mais do sentido de cacetete, sabe? Quando a polícia leva uma porra, que é um cacetete. Então, aqui, começou a golpear-me com sua porra. Então, ele começou a me bater com o cacetete. Ou tem gente que chama como porrete também, né? Então, pode ser, depende de como que você usa aí na tua região. E o outro, tiene autoridad porque llevan placa. Llevar placa. Llevar é um verbo que significa levar. É a primeira tradução do dicionário. Mas llevar tem outros significados. Então, llevar pode ser no sentido de vestir, pois yo llevo una blusa naranja. Llevar pode ser no sentido de llevar placa, é que a pessoa tem o distintivo. Então, ela lleva, ela tá com ela um distintivo. Certo? Então, lleva, placa, porra, o cacetete, e pistola, que é a pistola. Só presta atenção na pronúncia, tá? Não é pistola, com esse O aberto, que esse O não existe no espanhol. Pistola. Certo? Entendido? Esse outro significado de porra, então, cacetete. E aí, a gente vai para uma palavra que deriva dessa, que se chama porrista. Porrista. Treina aí lá R vibrante, que tem que vibrar, que aqui se escreve com os 2 R's. Então, porrista. Eu vou ler aqui para vocês e vocês tentam adivinhar de novo o que significa, tá? Es la única con experiencia como porrista. O que dá para entender nessa frase? Pra gente, se a gente for pensar no que significa no português, fica muito estranho. Fica muito, muito estranho. Mas não é assim no espanhol, tá? Então, tentem entender aqui o que significa. Vamos para a segunda, para facilitar. E agora, la porrista também está afuera del equipo. Vou repetir para vocês. E agora, la porrista também está afuera del equipo. O que significa porrista? Deu para entender ou ainda não? Vamos para a terceira frase. En la uni, mi cuñada era porrista. Então, o que significa isso? Não tem nada a ver com nenhum dos outros significados que eu passei para vocês aqui de porra, que era do churros e do cacetete. Nada a ver. Porrista é usado para líder de torcida. Sabe essas coisas de filme bem americano, que tem líder de torcida e tal? Em espanhol se chama porrista. Então, é uma palavra muito feia que pode dar confusão, tá? Então, anota aí. Vou ler aqui para vocês para ver se agora vocês entendem a frase e faz mais sentido com essa palavra. Es la única con experiencia como porrista. Então, ela é a única que tem experiência como líder de torcida. Então, fica mais claro, né? Agora que você já sabe o que significa porrista. E aí, a próxima aqui. Y ahora la porrista también está afuera del equipo. Então, e agora? Porque a líder de torcida também está fora da equipe. Então, esse é outro significado de porrista. En la uni, mi cuñada era porrista. Então, na universidade, a minha cunhada era líder de torcida. É só isso a frase.
Você não tá falando mal da tua cunhada. Ela só era líder de torcida. É isso que significa porrista. Certo? Ufa, que comentário, é bem isso, ufa, porque quando a gente escuta, minha cunhada era uma porrista, já é muito estranho. Pra gente, na hora você começa, eu particularmente começo a rir, né? Quando eu escutei a primeira vez essa palavra, eu disse, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas é assim mesmo, tá? Vamos para mais uma? Essa é um pouquinho mais conhecida, talvez vocês saibam o significado dela, que é buceta. O que significa isso em espanhol? E essa palavra é muito usada na Venezuela, na Colômbia, Equador também. Então, todos aqueles países que estão um pouquinho mais para cima, então eles usam bastante, sabe, essa palavra, buceta. Eu vou ler aqui também 3 frases e vocês tentam adivinhar o que é essa palavra. Necessito algo de dinero para tomar la buceta. O que significa isso? Próxima frase. Não sei, pero creo que esta não é la buceta correcta. Então, esta não é la buceta correcta. E a última aqui. Hay que cruzar la calle para tomar la buceta aí en la parada. Então, o que é isso, gente? Ônibus, é isso aí, ônibus, certíssimo, vocês estão mandando aqui no chatzinho, ônibus. Então, necessito algo de dinheiro para tomar el bus, el ônibus ou la buceta. Então, é ônibus. E tem uma diferença, porque buceta, nesses países especificamente, são micro-ônibus. Então, tem vários lugares que são aqueles ônibus bem pequenininhos mesmo, então eles chamam de buceta. E aí os ônibus que são maiores depende do país. Pode ser ônibus, pode ser auto em alguns lugares, ou caminhão, também tem alguns países que falam caminhão. Então depende, tá? Então, micro-ônibus mais especificamente, que é essa buceta. E se escreve com S, tá? Se escreve com S em espanhol. E aqui, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que nessa frase, necessito algo de dinheiro. Então, quando a gente está falando em espanhol, eu preciso de um pouco de alguma coisa, é difícil eles usarem um pouco. Então, eu necessito um pouco de dinheiro. Não tá errado, tá correto, mas o que eles mais usam é algo de. Eu necessito algo de comer, algo de picar. Isso é muito comum nos bares. Você vai perguntar, tens algo de picar? Então, você tem alguma coisa para comer? Algo de dinheiro. Eu preciso de um pouco de dinheiro. Bem comum, anota essa expressãozinha aí, porque ela é bem útil. Eles usam bastante. E aqui vamos para alguns derivados, né? Que a gente pode chamar assim. Tem um verbo. Agora vamos falar de um verbo aqui. Que o verbo é bucear. O que significa bucear em espanhol? Até esses dias atrás eu coloquei isso num dos stories. Vamos ver se vocês lembram. O que é bucear? Vou ler para vocês as frases aqui. Escuché que bucear es tu especialidad. Então, eu escuché que bucear es tu especialidad. O que é bucear? Tem alguma ideia aí? Coloquem aqui no chat. Creí que Jorge ya no podía bucear. Então, eu creí que Jorge ya no podía bucear. Ahora tiene una tienda de buceo, que também seria uma outra palavrinha parecida, né? Ahora tiene una tienda de buceo. O que significa isso? Bucear, buceo. Seguinte, vamos começar com a primeira frase aqui. Escuché que bucear é sua especialidade. Bucear é o verbo mergulhar. Então, mergulhar em espanhol é bucear. E o mergulho é buceo. Então, vem tudo do mesmo verbo. A origem é a mesma. Que não tem nada a ver com a buceta do ônibus, né? Nada a ver. Então, aqui, bucear, escuché que bucear é tua especialidade. Então, eu escutei que o mergulhar é a sua especialidade. Creí que Jorge já não podia bucear.
Então, eu achava, então esse achar, ele sempre usa o verbo creer. Então, eu achei, eu achava que Jorge, ele já não podia mais mergulhar, tá? E a última, agora tiene uma tienda de buceo. Então, agora você tem uma loja de mergulho. Uma tienda de buceo. Então, uma loja de mergulho, tá? Isso significa bucear e o buceo. E agora vamos para uma outra, que essa aqui eu escutei quando eu fui fazer um mochilão no México. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. E eles falavam isso o tempo todo. Eu demorei um bom tempo para entender o que era. Que é o seguinte. Pau. Essa é a palavra. Eu vou passar duas frases aqui para vocês entenderem. Duermen en el cuarto de Pau. Certo? A próxima. Javi e Pau van a llegar. O que significa esse Pau? Pau, eles usam muito como um apelido de Paola. Então, é um nome muito, muito comum em espanhol e eles abreviam. Então, fica Pau. Exatamente assim. Eles chamam as Paolas de Pau. Fica muito estranho. A primeira vez que eu escutei, eu demorei muito para entender que eles estavam falando com a menina que se chamava Paola. E é feio, é feio. A gente escuta ficar muito, muito estranho, tá? E toda vez que você tá falando, tipo, um pedaço de pau, por exemplo, isso em espanhol se chama palo. Então não tem nada a ver com o pau de Paola, tá? Então, duermen en el cuarto de Paola ou duermen en el cuarto de Pau. Então, se você é mais próximo, você usa o apelido, tá? Isso é uma dica bem bacana, viu? E aqui, vamos entrar para a nossa última palavra, que essa também foi quando eu estava morando na Espanha, que era muito, muito estranho, muito estranho para a gente escutar. A frase é a seguinte: não encontrei el pantalón en Xana. Exatamente assim, a pronúncia, exatamente assim. Me comprei esta blusa em Xana. É assim que eles falavam. O que significa isso? Então, Xana é um nome de uma loja, assim como tem tantas outras lojas lá na Espanha. Por exemplo, Blanco é um nome de uma loja muito comum, muito famosa lá na Espanha. E essa era outra, e ela se escreve com S-H-A-N-A, Xana. E aí era muita, muita palhaçada com esse nome dessa loja. Então, daí tinha lá a etiqueta da loja, Xana e, 25 euros. Então, era muito estranho para todo brasileiro que passava ali. Dava muita risada dessas palavrinhas. Então, aqui vou deixar para vocês essas palavras. Tem outras, obviamente. Quem aí lembra de mais alguma que você já escutou e na hora você ficou meio assim? Muito, muito estranho. Então, tanto essas palavras que eu mostrei aqui para vocês, que são palavras que no espanhol elas são corrientes, são palavras muito comuns que eles usam o tempo todo. É nome de loja, é verbo, é coisas, apelido de pessoa, tipo, é muito, muito comum usar essas palavras. E quando a gente escuta, o cérebro joga direto a palavra lá no português, né? Então a gente já fica ali, fica estranho, você já começa a rir da palavra e não tem nada a ver. E do mesmo jeito que tem ao contrário, né? Tem palavras que não tem nada a ver, nada a ver com palavrão, com palavras com conotação sexual. No português e quando a gente fala no espanhol, sim, elas podem ter. Tem várias delas. Então, por exemplo, uma que eles sempre me falavam, né? Em português a gente fala madeira. Uma madeira que não tem absolutamente nada de errado com essa palavra em português. Mamadeira. Mas em espanhol, sim, ela tem uma conotação bem complicada que não dá para usar. E mamadeira no espanhol se diz biberón. Biberón. Então não tem nada a ver com mamadeira, tá? Então toma cuidado. Eu queria ver com vocês se ficou alguma dúvida. Vocês vão conseguir usar todas essas palavras aqui? Vamos fazer um repasso, uma revisão rapidinha aqui, para vocês lembrarem e anotarem essas palavras. A primeira delas é porra.
porra, que tem dois significados totalmente diferentes no espanhol, que é um tipo de churros, um churros que é aquele churros normal nosso, né? Porque o churros que é fininho a gente chama de churros espanhol. E aí tem o porra, que pode ser o cacetete. E temos aqui porrista, que é a líder de torcida, nada a ver, essa eu acho muito engraçada. Buceta, que é um micro-ônibus, um ônibus pequenininho, e essa palavra é mais usada em países específicos, tá? Se você está aprendendo espanhol agora, eu aconselho você a usar outras palavras como bus, por exemplo, ou ônibus, que são mais neutras, né? E aí vamos para o verbo bucear, que é mergulhar, mergulhar. Buceo, que é o mergulho. E Pau, que é o apelido de Paola. Então, toda vez que alguém falar Pau, ele só tá falando o apelido de Paola. E a loja, que é o nome de uma loja que chama Xana. Certo, pessoal? Anotadas essas palavrinhas aí, porque são bem importantes para vocês usarem, porque eu tenho certeza que se você precisar falar alguma coisa, você tá viajando, tá indo para Cancún e vai fazer um super passeio, um mergulho, eu tenho certeza que você não vai lembrar da palavra, deduzir, né? Você vai falar mergulhar, qualquer coisa assim, qualquer portunhol horrível, e não vai lembrar que é buceio. Então, se você não estudar, você nunca vai usar uma palavra que tem algum significado desse tipo pra gente no português. Por isso é bem importante vocês lembrarem e passarem a usar elas com mais frequência no teu vocabulário, beleza?